Hebreus capítulo 2, como nós estamos aqui analisando, vai falar sobre essa questão dessa natureza, né, divina de Cristo. A gente já tem estudado que nós não sabemos ainda quem é o autor de Hebreus. A Bíblia deixa isso uma incógnita, né, como nós já conversamos aqui, e a gente vai conversar isso lá pelo capítulo 13, um pouquinho mais, sobre essa questão dessa autoria. Mas aqui em capítulo 2 de Hebreus, nós estamos vendo que ele vai mencionar a característica hipostática de Jesus, né? O que é isso, hipostática? É um termo teológico. A gente vai discutir aqui, conversar um pouquinho, então, para explicar a cada um dos irmãos. Então, esse capítulo, ele liga a superioridade de Jesus, que é estabelecida ali no capítulo 1, que nós já vemos, né, que ele é superior aos anjos, e a gente percebeu aqui que os anjos, na verdade, eles existem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, várias passagens nós colocamos ontem para os irmãos, mas também ali a questão da humanidade de Jesus e do sacrifício dele redentor para nós. Então, isso é muito importante. Daí começa ali a informação do versículo 1 até o 4, que foi lido pela irmã Alzira, a questão de uma advertência prática. Que advertência é essa? Para que a gente não se desvie da mensagem que a gente ouviu. Se a mensagem trazida por anjos lá no Antigo Testamento, ela era firme e ali toda transgressão que acontecia havia uma punição, quanto mais grave será que a gente negligencie, né, essa tão grande salvação que é anunciada pelo próprio sumo sacerdote, aqui que fala aqui no versículo 17. Então, nesse sentido, o que acontece? Ele está querendo colocar aqui essa questão de que essa mensagem foi anunciada, então, pelo Senhor, confirmada pelos sinais e prodígios, né, dos dons do Espírito Santo. Então, quanto mais interessante seria a obediência já no Antigo Testamento, muito maior é a questão de que também nós agora, né, com a lei que chegou, com a salvação que chegou através de Jesus, a gente também obedeça nesse sentido. Então, essa questão que nós precisamos entender é o seguinte, que se a mensagem, né, dos anjos, ela provou ser firme, e toda transgressão recebeu a devida punição, numa lógica que a gente chama de uma lógica dedutiva, em que você parte de uma premissa geral para depois chegar no particular, né? A gente chama isso de lógica dedutiva. O que acontece aqui é o seguinte, que as mensagens divinas trazem consequências e geram obediência. Exigem obediência, e se você as obedece, elas geram saúde mental, física, espiritual e assim por diante. Agora, se você tem uma questão de que foi trazida, a lei trazida por anjos, seres criados, né, a desobediência, ela é punida. O que a gente tem? Se a mensagem dos servos, dos anjos, ela era firme, a mensagem do próprio Filho, que é Jesus, é infinitamente mais firme, e a negligência dela acarreta, então, umas consequências ainda bem mais complicadas. Então, é um papo meio interessante, mas assim, só para você perceber essa questão, né? Mas como assim essa questão de leis, né, recebidas de anjos e tal? Então, a gente vai ver isso lá em Atos capítulo 7, versículo 53, em que Estevão coloca ali quando ele estava sendo apedrejado, né, falando para as pessoas que vocês que receberam a lei por intermediação de anjos, mas não lhes obedeceram. Então, antes do seu martírio, Estevão vai confrontar esse sinédrio, afirmando que a autoridade da lei vinha também dessa mediação angelical. E também, de certa maneira, Gálatas 3,19, Paulo ali está demonstrando qual era então o propósito da lei. Ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi proclamada por meio de anjos, por intermédio de um mediador. Bom, em resumo aqui, o que a gente está querendo dizer, que está colocando ali em Hebreus 2:2, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Então, o que está querendo se demonstrar aqui é que a lei de Moisés teve os anjos, né, vamos dizer assim, como agentes de sua entrega, e que ela foi obedecida e ela trazia punições. Então, nessa relação de importância, muito mais a lei que nós recebemos através de Jesus, da sua graça salvífica e assim redentora, a gente também tem essa mesma devoção. É isso que ele está querendo colocar, essa importância que existe. Bom, seguindo então, daí ele vai trabalhar nessas questões do versículo 5 até o 9, sobre a questão da restauração do ser humano e
aí a gente pode perceber aqui que ele vai citar ali o Salmo 8. Não sei se você já leu o Salmo 8, deixa eu pegar aqui para a gente poder ler umas palavrinhas aqui, poder entender. Deixa eu só pegar aqui que está a Bíblia e o pessoal que está querendo chegar. Só um minutinho. Vamos lá, permitir todos, beleza. Salmo 8, então vamos lá no Salmo 8. É um salmo pequeno, bem interessante. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e os coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então, ele faz essa vinculação para demonstrar aqui, o autor de Hebreus, que Deus não sujeitou o mundo vindouro aos anjos, né? Ele, na verdade, colocou que o homem, embora pareça um pouco menor que os anjos, a gente vê ali todas as coisas sujeitas a quem? A Jesus. Ele provou que a morte por todos, por causa do sofrimento da morte, através de Jesus, ela está coroada agora de honra e de glória. Seguindo adiante aqui, a gente vai então falar dessa questão, dessa característica da união hipostática de Jesus. O que é essa união hipostática de Jesus? É o seguinte, a gente entende que Jesus, ele não é só 50% humano e 50% Deus. A gente entende pela fé que Jesus é 100% humano e é 100% Deus. Então, nesse sentido, o que acontece? Jesus, ele teve que, digamos assim, se tornar plenamente humano para demonstrar a dificuldade que a gente sofreu como ser humano, como a gente sofre, né? E a gente também entender que nós, mesmo nos nossos sofrimentos, Deus já passou por isso. É isso que Jesus quis demonstrar também com essa caminhada que ele fez como ser humano, para que nós entendêssemos, né, que ele tinha todas as limitações que nós temos e que é possível sim, mesmo em toda a situação, toda a complicação, e a morte, que é o inimigo final, né, foi vencido também. Então, ao assumir essa carne e sangue, Jesus destruiu o que tinha poder da morte, que é o diabo, né, e libertou todos os que viviam em escravidão, que estavam vivendo pelo medo da morte. Então, olha só que interessante essa questão do medo da morte. A gente vai bater um papo também sobre isso, quero depois falar um pouquinho, mas de qualquer maneira, Jesus é o sumo sacerdote misericordioso, que eu já falei para vocês. Ele se tornou semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para ser o quê? Um sumo sacerdote fiel no serviço de Deus e fazer a propiciação, como a irmã Hilda leu também tem uma dificuldade de falar, propiciação pelos pecados do povo, né? Se ofereceu como sacrifício. Então, essas duas naturezas de Jesus, que são a humana e divina, que a teologia então chama dessa união hipostática, demonstra então essa questão de 100% carne e 100% Deus. E Jesus precisava ser Deus também para salvar o homem, para poder representar essa caminhada e poder entender que existe esse elo. Por isso que João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Essa palavra, ela é muito forte e ela também joga, né? A gente fala que a Bíblia, ela não é uma interpretação isolada, ela tem esse contexto todo, essa interpretação que a gente chama em direito, interpretação sistemática, como nós vimos aqui ele fazendo menção ao Salmo 8, lá do Antigo Testamento, aqui no Novo, e também essas questões de que todos os versículos, eles são conjugados dentro de um entendimento, né, que Deus vai nos revelando e que o Espírito Santo vai demonstrando para a gente. Então, a palavra hipóstase, ela se refere a substância ou pessoa. Na cristologia, afirmamos que Jesus é uma só pessoa com duas naturezas distintas, sem confusão e sem divisão. Então isso é fé, isso é uma coisa que nós precisamos emprestar de todas as coisas. Se você tem dificuldade, vai pela fé e acredita nessa natureza hipostática de Jesus, porque ela é importante. Por que a humanidade, então, ela é necessária, né? Da questão, por que Jesus teve que ser humano, né? Para a gente entender como é que Deus encarnou feito homem. Então, nesse sentido, o que acontece? Primeiro é para destruir o poder da morte. Ali no versículo 14, a gente vai ver, portanto,
Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder sobre a morte, isto é, o diabo. Então, tem o poder da morte, perdão, não sobre a morte, né? Então, nesse sentido, o que acontece? Jesus precisava ser passível de morrer. Somente alguém com carne e sangue poderia passar por esse processo da morte para aniquilar o diabo, porque esse poder, ele precisava ser vencido. Então, para libertar a gente também do medo, Jesus se tornou humano para libertar do medo, versículo 15, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Gente, nesse final de semana, no sábado, eu fui tomar café com o pessoal que estudou comigo o primeiro grau, e a gente estava conversando. Tem uma psicóloga lá que é muito minha amiga, a gente conversa de todos os assuntos, a Cíntia, e ela já está trabalhando, né, 30 anos nessa área. Ela falou assim: Hernani, um dos maiores gatilhos que as pessoas têm para depressão, para síndromes do pânico, né, para aquelas questões todas de tensão, é justamente esse pavor da morte. Daí a gente estava tentando, mas como assim, né? E a gente depois chegou a outra amiga lá, a Renata, e falando lá da filha dela. A filha dela foi viajar para a Austrália, ficou longe dos pais e de repente começou a ter síndrome do pânico. E ela teve que vir de lá da Austrália, não sei quantas horas são, acho que 14, sei lá quantas horas são de viagem, teve que vir da base de medicamentos. E ela começou a desenvolver essa síndrome do pânico e tal, e daí chegou na casa, o marido até pensou, o pai é que foi buscá-la, na verdade, a Renata falou que o marido tinha ido buscá-la, e ele imaginava, não, eu vou chegar lá, vou conversar com ela, vai resolver isso, vai acabar com essa síndrome do pânico e tal. A verdade é que ele teve que medicar ela, porque ela ficava tensa e tal, e no voo daí ele dava um medicamento, e ele ficou bem também admirado, porque ele não imaginava tudo isso. Bom, ficaram ali em casa, chegou a filha em casa e tal. Qual que era o problema dela? A questão da morte e da finitude, o sentimento de finitude do ser humano, de não estar mais ali com os pais, de saber como é que eles estavam, aquela coisa toda, e como ela estava distante. Então isso somatizou, né, aumentou, volumou e caminhou para essa questão dessa síndrome do pânico e tal. Isso foi, ela ficou alguns meses aqui, depois voltou e tal, agora está melhor. Então, só para vocês entenderem que esse medo da morte, essa questão da finitude, ele existe. Talvez a gente ainda não pense na devida proporção, ou melhor, a gente já tem até um entendimento diferenciado disso, né? A gente vê pessoas aqui que já têm uma caminhada muito maior que a minha, e elas compreendem essa questão de processo de morte, né? E sabem que é para a vida eterna. Então, toda a questão de fé que o cristão caminha, ele leva para esse sentimento, né, de aceitação da morte de uma maneira diferenciada. Paulo mesmo fala, né, que para ele o morrer é lucro, né? Então, nesse sentido, o que a gente precisa entender é que existem todas essas questões, e ela interessante, ela falou que todas essas questões que envolvem essas síndromes que as pessoas têm, os tiques e tal, pode ter uma grande parte essa questão do sentimento de finitude humana, que você sente ali, puxa vida, né? Cheguei nos tantos anos, agora o que está acontecendo? Não vou conseguir ver meus pais. Ou faz um caminhar assim, tipo, eu estou longe, agora meus pais estão distantes, eu vou conseguir ver eles uma vez por ano, quantos anos eles vão viver? Vão viver tanto, quantas vezes eu vou conseguir vê-los? Mas tem vezes que eu não vou conseguir ir. Então, começa o horizonte, ele começa a fechar, e a pessoa começa a entrar nessa absorção desses pensamentos, e começa a ficar nesse mundo, né? Porque a questão também envolve a questão de você ficar muito introspectiva e não conseguir olhar para fora. Então tem todas essas questões. Nesse sentido, é interessante aqui a gente mostrar que a humanidade de Jesus também era necessária para que nós entendêssemos, né, que o sacrifício ele tem esse valor infinito. É como se o Jesus se oferecesse em nosso lugar para vencer a morte, e nós tivéssemos então a redenção da vida eterna. Então isso também nos dá, de certa maneira, né, a questão da caminhada. Eu não quero dizer aqui que cristão também não tenha problemas, pelo contrário, né, a gente tem pessoas que são colocadas para nos ajudar, mas eu só estou dando exemplos aqui. Então quero que você fique bem tranquilo em relação a isso, tá? Que não tem nenhuma tendência aqui de dizer que não é isso, que não se faz assim e tal. Pelo contrário, respeito aqui, porque a gente sabe também na própria Bíblia que teve pessoas que ficaram depressivas, como o nosso profeta Elias, e a gente sabe também que isso é da natureza humana, mas eu estou querendo dar esse exemplo para vocês entenderem. Bom, como Jesus foi tentado e sofreu, ele também é perfeitamente capaz
de socorrer todos aqueles que passam por dificuldades e que são tentados, porque pelas mesmas dificuldades ou tão maiores quanto ele passou. Então isso reforça que a nossa fé, ela não se baseia num Deus que está distante, que você tem que almejar, chegar com ele, fazer não sei o que para chegar até ele e tal, aquela coisa toda. Ele está ali distante, está ali perto, não está distante. Ele é alguém próximo que conhece a nossa dor e conhece a nossa humanidade. A irmã Maria Auxiliadora está confirmando o que eu estou falando, obrigado, mas é basicamente isso. Então, Hebreus é uma caminhada um pouco teológica, né? Ela não é tão concreta como a gente vê com Paulo, que a gente sabe ali todas as questões, mas hoje a gente está falando dessa questão de que Deus é 100% homem e Jesus é 100% homem e é 100% Deus, e Ele nos ajuda nessa caminhada nossa da existência, tendo passado por todas as dificuldades, tão piores quanto, e nos permitindo demonstrar que nós temos sim um sentimento de infinitude, que é justamente a vida eterna, que nos dá pela fé também essa possibilidade, entender que a gente pode trazer um pouco do céu para esse mundo já, exercendo a nossa missão integral, e tendo também a sabedoria e o discernimento para perceber que todas as dificuldades pelas quais a gente passa, elas acontecem sim, elas estão aí no mundo, né? A gente está vivendo muitas delas também, mas nós não estamos desamparados. Nós temos aquele que é o sumo sacerdote, que se igualou a nós. Nós somos filhos de Deus por adoção. Então nós somos, na verdade, assim, vamos dizer assim, né? Eu lembro sempre do João Felipe, né? Filho por adoção. Então, que a gente possa entender isso, que Deus nos ama muito, tanto, e que Ele pagou o preço de mandar o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, para passar pelas todas essas situações e dizer assim: meu filho, acredite, vamos em frente, a gente está junto, não, eu estou contigo e não abro, e esse é o nosso Deus. Então, nessa manhã, né, a gente pode pensar dessa maneira, tá bom? Espero que você tenha compreendido um pouquinho, amém? Assim seja.